A questão número 5 ela traz uma análise a respeito de qual alternativa não é compatível com o direito tributário, ainda tratando sobre o imposto de importação. O enunciado ele fala especificamente, né, a que não está compatível naquele momento. A alternativa A ela diz que a aplicação da alíquota ad valorem para o imposto de importação tem como inconveniente o subfaturamento doloso por parte do interessado. Sabemos aí que o subfaturamento, né, doloso, ou seja, aquele que tem intenção em prejudicar o fisco, ele é um inconveniente na medida em que a nota fiscal ela pode ser subfaturada. Ou seja, se ele é ad valorem, ele seja um percentual, ele seja aquele percentual representativo do total da nota, 12%, 15%, seja qual for, né? E a nota subfaturada, ela também reduz o valor a ser recolhido desse imposto. Partindo desse pressuposto, essa alternativa ela é correta, essas questões aí de subfaturamento são previstas no Código Tributário Nacional, tá bem? E além do Código Tributário Nacional, principalmente na lei que regulamenta a cobrança do Imposto de Importação de previsão 153 da Constituição Federal. Pode ser base de cálculo do Imposto de Importação um valor no qual seja de arremate em asta pública? O arremate em asta pública trata-se do momento onde a Receita Federal, por algum motivo, bloqueou a entrada do produto em território nacional e esse produto ficou, né, de posse da Receita Federal para que fosse feito o leilão futuramente. A Receita Federal convoca, faz o leilão e o arremate desse leilão é a asta pública, né? Ou seja, em condição de concorrência pública. Então, pode ser base de cálculo o valor da importação? Pode ser base de cálculo, desde que detectado pela auditoria da Receita Federal que está compatível com os preços praticados no mercado nacional, né? A resposta também é considerada correta. A alíquota mista, ela é aceitável para a apuração do valor devido de imposto de importação? A alíquota mista é permitida também, como vimos aí no nosso material, na nossa apostila, né? A alíquota mista, ela trata da ad valorem mais a alíquota específica. Por exemplo, um transporte de uma mercadoria como ferro pode ser tributado tantos reais por tonelada mais 15% do valor da nota. Então, a prática de uma alíquota mista. Está correto também. Alternativa D. A proporção física, o montante de um determinado produto, sem ao menos ter um valor representativo em moeda, pode ser base de cálculo para o imposto de importação? Pode. Pode vir, de repente, um container carregado aí com um determinado material de um outro país. Por exemplo, um container veio carregado de trigo da Argentina e eu não tenho o preço desse trigo, mas eu tenho lá uma tabela de mensuração onde diz que eu posso cobrar tantos reais por tonelada. Então, não necessariamente eu preciso ter um valor específico ali da nota fiscal para que eu possa tributar, correto? Alternativa E. Os países não pertencentes ao bloco do Mercosul têm as mesmas alíquotas vigentes aos países participantes do bloco. Não necessariamente. O bloco ele é formado para dar um impulsionamento econômico e, partindo disso, eles têm alíquotas próprias dos países que pertencem a esse bloco. A alternativa E não condiz com a realidade do direito tributário. Então, ela é a alternativa que está equivocada dentre as demais e é a que deve ser assinalada. Ok? Vamos para a sexta questão.